Graça e paz, irmãos, né? Mais uma vez, nosso culto de domingo, ainda na modalidade online, mas que mesmo assim Deus possa falar no seu coração nessa noite, você aí na sua casa, aí no seu celular, né? No seu computador, na sua televisão, dependendo da formato que você vai fazer aí, que Deus possa falar. Mas, para tanto, vamos compartilhar um texto aqui de Gênesis, capítulo 4, verso 1 a 16, e diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então diz: adquiriu um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? E se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. E de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Muito bem, né? É o texto bastante conhecido aí, de Cael e Abim, falado, e Abel e Caim, muito falado de toda a história da humanidade, muito conhecido, que nos diz que foram ofertar a Deus, passados uns tempos, foram ofertar a Deus. Como Caim era lavrador, levou cereal para sacrificar, para queimar diante do Senhor, ao passo que Abel levou uma ovelha. Mas qual a diferença? Nós notamos a diferença entre os dois na qualidade da oferta. Enquanto Caim, Deus não havia agradado da oferta de Caim, porque o texto deixa bem claro que ele levou da colheita da sua terra, da sua lavoura, ele levou uma oferta, não foi assim, a oferta, não foi escolhido, não foi as primícias da sua colheita, né, mas foi uma oferta qualquer para ele levar, né, porque aquilo para ele foi só mais um rito, mais algo a ele cumprir. O que eu posso ver para nós hoje? É o mesmo que quando nós vimos à igreja, só por vir. Nós não vimos com o coração aberto para Deus, não vimos com o coração quebrantado, né, como Caim não estava com o coração quebrantado diante de Deus. Ele foi, né, simplesmente para ofertar, né, ao passo que Abel foi diferente. Deus agradou da sua oferta, né, primeiramente agradou dele, porque Deus primeiro agrada da pessoa ou desagrada da pessoa, para depois ter resultado sobre a oferta. Para Deus, a oferta não é tão importante, mas mais importante primeiro é a própria pessoa, porque a sua oferta é o resultado da sua vida, é o resultado da própria pessoa. Então Abel, ele escolheu o que ele tinha de mais excelente, a primícia das suas ovelhas. Então ele escolheu, acredito, né, que ele escolheu a melhor ovelha que ele tinha, a primícia. Falou assim: que é o melhor que eu tenho, quero sacrificar para Deus, quero dar o que eu tenho de melhor. Se não for o melhor, não vai servir para me ofertar a Deus. Ao passo, né, que Caim, como eu disse, né, ofertou uma oferta qualquer, não foi o melhor. E nós, como nós temos nos comportado neste tempo? Tem ofertado o meu melhor, quer seja bens materiais,
ou o que é de mais importante, a minha própria vida a Deus, meu tempo para Deus, eu tenho ofertado aquilo melhor, ou são só as sobras? Deixa bem claro, Deus não vai receber a sua oferta se for a sobra, a migalha. Se for fazer falta para você, já rodou, Deus já não serve. Tem a ser aquilo, assim, você até poder falar, talvez faria falta para mim, mas esse é o melhor que eu tenho, eu ofereço a Deus. E Deus vai te abençoar, porque Deus vai agradar de você. A sua oferta é um detalhe. O que Deus está interessado é nas pessoas. Suas ofertas é consequência da sua vida. Ou seja, qual tem sido a sua oferta neste tempo? Tem sido aceitável? Deus tem agradado de você? Se Ele agradou da sua oferta, é porque Ele agradou de você. Se não, que Ele desagradou de você. Então, o que nós precisamos é ter essa expressão de nossa vida. Ser aceitos por Deus. Agradar a Deus. Isso é uma tarefa cotidiana, difícil, que nós precisamos fazer todos os dias. Servir ao Senhor a todos os dias, com interesse de coração, com dedicação, com total presença do Senhor. Quando nós não conseguimos fazer isso, é porque nós não estamos na presença do Senhor, é porque a nossa oferta será rejeitada. Que eu e você, nós possamos nos agradar na presença do Senhor, que Deus possa agradar de nós, que Deus possa agradar daquilo que nós temos feito diante dEle. Então, veja e aprenda aí com essa história aí desses dois irmãos, um que foi rejeitado, outro que foi aceito. Mas agora falando lá já no verso 5 até o 8, quando Deus percebe que Caim está virado, porque foi rejeitado e Deus o agradou de Abel, seu irmão, e o semblante dele descai, o coração fica amargurado, e Deus o adverte, fala assim, Caim, eis que o pecado jaz à sua porta, domina sobre ele, ou será rejeitado, você será sucumbido pelo seu pecado. O desejo vem até você, mas que ele não possa te dominar, e sim você dominar sobre ele. Então, quando nós pecamos, quando nós caímos, é porque nós não damos conta de dominar, porque Deus conhece, Deus sonda nossos corações, né? Nós vimos a aparência das pessoas, aquilo que é no exterior, mas Deus conhece o coração de cada um de nós, sabe o que está lá dentro dele. Às vezes nós fingimos, falamos que amamos o irmão, falamos que amamos a Deus, mas o coração está fechado, o coração está duro, o coração está irado. Às vezes a nossa vontade não é de abraçar o irmão, não é de desejar, mas sim de talvez nem fazer como Caim, de matar o irmão, mas de pelo menos ir lá chapar a mão na cara do outro. Essa é a verdade. Mas isso vai chegar na nossa vida, mas esse desejo que vem até nós, cabe a nós dominá-lo, ou então nós seremos dominados por ele. Então Caim, ele não dominou o pecado, ele foi dominado por ele ao ponto de ir lá e matar Abel. Cuidado, não se deixe de ser dominado pelo pecado, não deixe de ser dominado pelo pecado, mas domine ele. Não dá conta sozinho? Às vezes nós não damos conta sozinho mesmo, e não é vergonha admitir que não consegue sozinho. A vergonha total no final dos tempos será ser condenado, será não ser perdoado, porque eu não tive a grandeza, a coragem de admitir que eu não dava conta sozinho, que eu precisava de ajuda, que eu precisava de alguém junto comigo, de um apoio. E quando eu não consigo, eu vou lá e falo. Deus não queria a condenação de Caim, ele queria sim um arrependimento. Deus, ele não estava interessado em castigar Caim, mas ele, por isso tanto que ele alertou. Deus primeiro fala conosco para que nós possamos dominar sobre o pecado que jaz à nossa porta. E para isso, neste tempo, nós temos igreja, temos pastores, temos a Bíblia, temos o Espírito Santo de Deus para nos conduzir neste tempo. Mas nós precisamos estar atento, porque o pecado está à espreita, como uma fera que está rugindo à espreita, pronto para atacar aqueles que estão desapercebidos. E o ponto que Caim não vigiou, não se cuidou e foi atacado e sucumbiu. Então o resultado disso, infelizmente, foi de
Caim se sucumbir. No verso 9 até o 16 vai falar sobre o salário do pecado, ou seja, o castigo. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. No caso, a morte foi até do que não tinha, nessa história, não tinha pecado. A consequência do pecado é tão grave que Caim pecou, morreu, né, espiritualmente, e matou o seu irmão. Então, o pecado, ele causa esse grande estrago na nossa vida. Quando Caim é questionado por Deus, né, como eu disse, estava preocupado, né, e ainda haveria a chance para Caim, quando ele estava irado, dele voltar e pedir perdão para Deus, mas ele não quis. Ele prosseguiu no desígnio do seu coração, no desejo do seu coração de levar adiante, de alimentar aquele ódio que ele estava sentindo, aquela inveja que ele estava sentindo pelo seu irmão. Então, o triste salário do pecado é descrito aí neste texto, de que ele perdeu o rumo completamente da sua vida, né? O pecado, nós falamos e não cansamos de falar, que ele tem solução, mas o alimentar o seu ódio, alimentar o desejo do pecado, é que leva a este grande mal que aconteceu. Então, alguns dizem, né, que o castigo perturbava mais Caim do que o próprio pecado. Ou seja, Caim ele ficou muito mais preocupado com o castigo que Deus haveria de aplicar, estava aplicando sobre ele, do que propriamente com o pecado. E não é diferente nesses tempos. Às vezes as pessoas têm medo das consequências do pecado, mas não têm medo de pecar. Ele tem medo do inferno, mas não tem medo de cometer as coisas que levam até o inferno. Então, antes de ter medo do inferno, nós devemos pensar nas nossas atitudes. E a pior delas, de todas as atitudes, é não andar segundo Deus nos fala. Então, às vezes nós temos medo do inferno, mas não temos medo de andar longe de Deus. Como diz aqui, nós devemos perceber que essa parte triste, quando Deus expulsa Caim da sua presença, quando Caim sai da presença de Deus. Ou seja, Caim preferia fugir da presença de Deus e preferia deixar Deus o expulsar da sua presença do que ele voltar atrás e pedir perdão. Ou seja, não adianta nada nós termos medo do pecado, das consequências do pecado, medo do inferno, e não ter medo de não estar na presença de Deus. Não ter medo de Deus não se agradar de nós. Então, é lógico, não estou falando que nós não devemos ter medo do inferno. É um lugar terrível de pavor. Mas antes disso, pense nisso. Você deve primeiro temer, estar longe da graça de Deus, longe da presença de Deus. Não há nada pior na vida de um homem, do que de uma mulher, de uma pessoa, do que estar longe da presença de Deus. Então, chegará um tempo que Jesus Cristo voltar, ou nós morrermos, sem a presença de Deus, é condenação eterna. E nós não queremos isso. Então, que nós possamos pensar sobre isso, dessa história. Nós precisamos estar zelosos cada dia, na qualidade da nossa oferta. Aquilo que nós vamos ofertar para Deus. Nós temos fé, convicção de que vai agradar a Deus, seja ela do que for, qual a sua oferta, que jamais nós alimentemos ira no nosso coração. Mas se alguma ira, se algum pecado vier até nós, algum desejo que não seja da vontade de Deus, que nós possamos voltar, pedir perdão, nos arrependermos, entregar a Deus. Então, resumindo, oferte a Deus uma oferta agradável. E será só agradável quando você for agradável a Deus, quando você se alegrar na presença de Deus, e Deus vai se agradar de você. Que nós, diferentemente de Caim, possamos estar ofertando o nosso melhor. E como Abel, ofertar o nosso melhor, aquilo que vai agradar a Deus. E nessa noite eu quero orar com você, que você possa olhar para Deus todos os dias e se agradar da sua presença. Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Deus, por este tempo, ó Deus, que nós possamos aprender do Senhor, que cada dia nós possamos ofertar o nosso melhor, Pai, aquilo que nós temos de melhor na nossa vida, o nosso tempo, nossos bens materiais, a nossa própria vida, Pai. Possa, Deus, ofertar com sinceridade, com o coração quebrantado, e que o Senhor possa se agradar de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, creio em Ti, ó Pai, cada dia, ó Pai, em nome de Jesus.
Que Deus possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus.